Tô de volta com mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 137 vitórias, 100 empates, 100 derrotas, mas passou muito perto de empatar a última partida e de estragar os 100 empates, na verdade, né? E as 100 derrotas continuariam pelo menos, mas demos muita sorte no final, não tem outra palavra para isso, mas deu tudo certo. 1498 por enquanto, se tudo der certo, vamos chegar em 1500 nessa partida aqui. Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like no vídeo que é bem importante para o canal, se você estiver gostando, é claro, e se inscreve no canal também, porque a gente tem 2 vídeos por dia, todo dia. Vamos lá. Vamos para mais um desafio. De brancas, com nosso amigo boliviano. Vamos jogar peão rei. Sherson. Vamos de cavalo F3. E cavalo C6 temos a nossa querida, ilustre e muito antiga abertura Rui Lopes. Bispo B5. Jogou A6, linha principal. Assim, a gente não dá nome para essa variante, tá? Eu lembro que nos livros antigos, isso aqui falava que é. Na verdade, tem nome, tá? Defesa morphe. Mas assim, isso aqui é o início do início do início da teoria, tá? Então, a gente não dá nome para essa posição ainda. A gente vai dar nome para a posição que aparecer a partir dos próximos lances. Já falei para vocês, tem a variante das trocas da Rui Lopes, que eu não gosto muito. É uma linha bem mais antiga. Tem gente que joga até hoje ainda. Mas aqui eu vou voltar o bispo para A4. Que é a linha disparada mais jogada. Jogou B5 imediato, não tem outra opção. Tem que jogar bispo B3. E agora cavalo F6. Ele jogou uma ordem um pouco esquisita. Vamos falar a verdade, né? Porque geralmente as pretas fazem cavalo F6 primeiro. Mas algo me diz, assim, na minha memória que não é muito problemática essa ordem que ele vai fazer. Que ele tá fazendo. Porque assim, vamos lá. Qual seria a diferença principal? Já falamos aqui em outros vídeos que quando ele faz cavalo F6, dá para fazer D3, claro. Mas eu gosto mais do roque ao lance principal, deixa esse peão aqui mais flexível. Eu tento defender o peão com a torre direto, ao invés do D3. Mas ele jogou B5, bispo B3, cavalo F6. E agora, a diferença é o quê? Eu já estou com o bispo apontando para F7 aqui. E ele não fez o roque ainda. Não tirou o bispo ainda. Então chama muito a atenção esse lance, que parece o famoso ataque do fígado frito, o ataque fegatelo. Só que eu acho que esse lance talvez... Não sei se é um erro, mas eu acho que não está na hora certa aqui o cavalo G5. Por quê? Ele vai jogar D5, interrompendo a diagonal. Então, cavalo G5, D5, peão toma. Aí, cavalo D4 é um lance bem legal. Porque ele ameaça o meu bispo. E depois ele vai tomar o peão de D5. E o desenvolvimento dele tá ruim. Eu vou mostrar na análise depois, tá? Mas eu tenho a impressão que não é bom o cavalo G5. Eu vou fazer o roque. Dito isso, vamos fazer o lance mais normal da posição. Simplesmente roque. H6, agora sim, esse é um lance muito provocativo, porque ele está sem desenvolvimento nenhum. Eu entendo que ele quer defender o cavalo G5, mas ele tinha um jeito muito mais inteligente de fazer isso, que é simplesmente jogar no bispo E7. Você permite o cavalo G5, mas agora você tem o roque para fazer, e depois de roque a gente sabe que está tudo bem, ponto de F7 não vai desabar nem nada. Agora H6, o que ele está chamando com esse tipo de lance, né, o H6? Ele está pedindo que eu abra a posição aqui o máximo possível, porque ele está sem desenvolver, né? E a posição está delicada aqui para ele. Então, a primeira lance que chama atenção é D4 mesmo. Peão toma E5. E se tomar de cavalo, eu tenho algumas opções, mas D4 tem seu lance aqui. Dá para jogar C3 e D4? Também dá, mas D4 tem toda a cara que é um lance bom aqui. Vamos ver como é que ele vai reagir. Sherson jogou I por D4. E agora tem outro momento curioso aqui. Se eu fizer cavalo por D4, que é o lance que talvez você que está em casa aí, que talvez está almoçando, ou de repente está querendo cair no sono, né? Tá naquela teimosia de dorme e não dorme, tendo que acordar amanhã cedo, né? Ou está almoçando também na tranquilidade. Você tá pensando em cavalo D4 às vezes, mas aí ele troca, e ele joga C5 aqui.
E quando eu tiro a dama, ele joga C4. Meu bispo tá preso aqui em B3. Então isso aqui é uma armadilha bem típica da Rui Lopes. Não é tão comum assim, na verdade, porque ele surge em umas ordens de lances um pouco estranhas. Mas é um tema bem típico. Aqui, E5 pra mim é um lance que chama a atenção. C3 era possível também, mas eu vou jogar E5. Incomodando o cavalo dele e perguntando pra ele pra onde que ele vai agora com esse cavalo. Cavalo H7. Agora cavalo D4 já pode ser jogado. Torre 1 chama atenção. Torre 1 não sei se é tão bom porque ele tira o bispo e faz o roque, né? A ameaça dele aqui é tirar o bispo e fazer o roque. É uma ameaça dele, porque é o máximo que ele pode fazer nesse momento, né? Cavalo D4 parece muito bom, né? Aí bispo E7, eu posso namorar um cavalo F5 aqui, né? O James, que foi meu professor por muito tempo, James Mãe de Toledo, mestre internacional, ele era mestre internacional, ele é mestre internacional. Ele praticamente não participa das competições hoje em dia, mas ele falava muito isso. Ele falava, tô namorando esse lance. Ele gostava de falar essa expressão. Grande James. Então, cavalo D4 é uma opção, ou posso jogar C3 aqui para tentar juntar a estrutura. Mas aí talvez bispo P7, CD, eu tô muito melhor, mas ele consegue rocar em paz. Eu não quero que meu adversário tenha paz, né? Então vou jogar cavalo D4 aqui. Jogou bispo B7. Nossa senhora, tá por um fio aqui de desabar, né? Nossa senhora. Como é que é? Peraí, vamos lá. Bispo por F7 cheque. Rei por F7. Se bem que não dá certo, né? Ele devolve a peça. Mas seria uma tentativa interessante, né? Dama F3 cheque. Se rei G8, dama D5 mate. Cheque mate em um lance, né? Então, toma, toma. Chequinho do mequinho. Rei E8. Dama H5. Rei E7. Cavalo F5. Rei E6. Dama G6. E aí ele come. Mas eu vou dar mate, provavelmente, né? Esse aqui talvez, hein? Toma, dama F3. Cavalo F6. Peão toma, talvez, né? E esse cavalo por D4, dama B7, cavalo por C2. Tá uma belíssima bagunça, né? Dama F3 é um candidato. Ah, dama F3. Não, dama F3 não ganha ainda. Quase ganha. Porque cavalo E5 perde o bispo, né? Dama F3, claro, ameaça mate. Só que ele tem dama E7, talvez, né? E aí cavalo F5 é bonito, mas não sei se resolve, se ganha, né, o jogo. Ele tá preparando um rock grande às vezes, não sei. Ah não, peraí, cavalo F5 talvez ganhe, né? Dama F3, eu só vou perder por tempo isso aqui. Dama E7, cavalo F5. Ah, não é tão fácil aqui achar lance pra ele. Ah, claro, a dama tá muito errada. Dama D8, cavalo G7. Ah, não, tá quase sem casa a dama dele, né? Tô maluco. Dama C. Ah, não, vai ganhar, tá? Então, eu vou explicar com mais calma na análise, tá? Que vai cair meu tempo aqui de verdade. E depois do último jogo não vamos brincar mais, né? Não vamos brincar, eu tô com 3 minutos, né? O cara com 9. Cavalo G5 não dá certo, né? Pior que não é mate ainda, né? Mas vai ficar bem perdido. Eu vou tomar bispo pro G5 e agora mate ali, mas ele vai tomar de dama. Vou tomar dama para F7 cheque. Não é mate. Que é um problema, né? Cavalo E6. Nossa, eu vou realmente perder por tempo. Eu não aprendo, né? Torre D1 cheque. Ah, isso aqui vai ganhar, né? Cavalo E6. Peão toma. Torre D1 cheque. Beleza? Estamos conversados até aqui. Aí esse rei C8, dama E8, cavalo D8, torre por D8, dama D8, bispo E6 cheque, rei B8, dama por D8. Beleza. Até aí tudo simples, né? Todo mundo viu isso. Agora cavalo E6, peão toma, torre D1 cheque, bispo D6, E por D6. Não tem cabimento algum ele sobreviver, né? Ele tem ainda um dama G2 cheque, rei G2, cavalo E5, pegando a minha dama ali, né? Peraí, como é que é isso aqui? Cavalo E6. Eu vou falar pelo menos. Eu vou jogar pelo lazer aqui, tá? Mas assim, eu tô quase estragando a posição aqui já. Ele não vai ver dama G2.
Mas no final eu tô acho que um pouco melhor só no final. Deve ser ruim cavalo E6, deve ser bem ruim cavalo E6, tá? Porque eu tinha um simples cavalo F3 consolidando aqui. Vamos jogar torre D1, cheque. Eu tenho que cuidar com esse mate que tá acontecendo aqui. Não sei se ele vai ter a habilidade de fazer bispo D6 aqui, né? Sem querer ofender. Opa, olha só. E por D6. E agora dama G2, cheque seria um belíssimo lance, né? É, tá igual na verdade esse dama G2. Eu não tô pior também, né? Mas assim, se ele tirar o cavalo ameaçando o mate, aí eu dou mate antes, né? Dama C7. Na verdade, não dou mate, mas eu vou ganhar. Cavalo D4 é uma tentativa. Não é mate, eu não vou ter mate, né? Eu tenho o muito medroso aqui, dama E7 cheque, troca as damas e pega o cavalo. Mas eu tenho dama C7 cheque, né? E rei E8. Deixa eu jogar aqui, vai realmente cair meu tempo. Esse aqui não é mate, não, né? Não, vou jogar dama C7, cheque. Rei E8, D7 ele faz F8. Eu vou jogar dama pro B7, eliminando o bispo. E não tem. Opa, e não tem mais mate aqui. E não tem cavalo F3 cheque. Cavalo E2 tem, mas não faz nada. E tá caindo o cavalo aqui, mas eu não posso tomar porque ele vai me dar mate em C1. Se eu tomar o cavalo. Cavalo F3, eu vou calmamente eliminar esse cavalo. E aqui ele vai jogar torre F8 e entregar mais uma peça. Não. Vamos tirar o cavalo aqui, sem surpresa, né? Ele vai jogar torre F8 agora. E5, e agora finalmente levou checkmate. Divertida a partida até. Eu vou ser bastante xingado ali. Porque o lance que eu fiz foi intencionalmente ruim, 84.4. Mas eu avisei, né? Eu avisei. E ele fez 67.5. Pior que não foi nem só esse erro que eu fiz. Eu tenho outras críticas aí que eu tô levando do nosso querido Stockfish. É, o cavalo. É que não tinha como jogar o cavalo E6, porque ele não ia acertar o dama G2, tá? Sem querer ofender toda a comunidade dos jogadores aí de 1500. Então B5, bispo B3, cavalo F6, roque. Ele tem que fazer bispo B7 aqui, né? Acho que bispo B7 também é possível. Mas qual que é a linha normal, principal, clássica? É o que eu falo pra vocês sempre. Busque jogar o mais tradicional possível, o mais correto. Você tem que saber primeiro jogar as linhas de maneira mais simples, utilizando os princípios depois que você tiver desenvolvido um conhecimento legal, um nível legal. Aí sim você pode começar a jogar umas linhas diferentes, né, desrespeitar alguns conceitos. Não desrespeita ninguém. Joga cavalo F6 aqui, e depois você faz bispo E7. Quer dizer, roque primeiro, né? Bispo E7. Torre 1 defendeu o peão. Faz o roque? Não, agora não. Porque eu tô ameaçando tomar e toma em E5 e meu peão em E4 tá salvo. Agora sim eu faço B5 quando necessário, bispo B3 e aí roque. Porque uma coisa muito legal, que na verdade, quando você vê uma análise de uma partida, seja num livro, seja num vídeo no YouTube, depende muito o quê? O jeito que a pessoa, o analista, né, seja num livro ou num vídeo, tá como ele está se aproximando da sua audiência, né? Então, por exemplo, se eu estou vendo um livro muito avançado assim, um livro que a maioria que é direcionado mais para jogadores bem profissionais, para mestres, grandes mestres, ele não vai explicar no livro, né? Por que que joga B5, por que que não joga, por que que joga A6, não, porque quem está lendo isso já sabe, né, desses detalhes. Então depende muito o público, né, que a pessoa está direcionando aquela análise. Então, aqui, cavalo F6, né? Roque, bispo E7. Por isso que eu falo, aqui eu tô dizendo para vocês com que é todo o enfoque da série, né? Com um enfoque bem básico aqui. Que quando eu jogo torre 1, eu estou defendendo o peão, agora sim eu jogo B5. Qual que é o meu ponto aqui? É a gente entender as ideias dos lances. E quando você pega um conteúdo muito avançado, a dificuldade que um grande mestre vai ter de ver uma partida vai ser lá na frente, em outros momentos. Aqui é bem interessante explorar, pô, por que joga B5 depois e não antes? Porque a gente tem que entender por quê. Senão, pô, joga o B5 dele, né? É possível aqui, tá? Não é um lance ruim, mas não é necessário aqui. Faz cavalo F6 e depois de um tempo você vai entender o quê? Ah, eu só jogo B5 quando o branco realmente estiver ameaçando tomar em C6. Quando você começa a entender o propósito dos lances, a coisa fica mais legal.
Se você é iniciante, eu não quero que você fique apegado a isso de entender o lance da abertura da Rui Lopes, tá? Você tem que entender como um princípio, né? Como funciona a mecânica dos lances dos pensamentos aqui. Então eu só jogo B5 quando necessário. Por quê? Você pode tomar em C6 aqui, eu não ligo. Porque se você tomar e tomar, o seu peão em E4 está desprotegido. E agora eu consigo retomar em paz, depois eu volto meu cavalo para F6, tá tudo certo. Então, é um gatilho que a gente pode colocar na cabeça para melhorar uma abertura específica, se você está no nível já de começar a ver as aberturas, e se não, de entender a lógica por trás dos lances do xadrez, né? Que aqui é jogar B5 apenas quando o peão tiver atacado indiretamente, né? Com a captura. E agora sim, a gente tem as linhas normais da Rui Lopes. Por isso a gente fala, tem livros que são excelentes, mas são para um nível X, né? Análise de partidas, geralmente os livros de partidas dos ex-campeões mundiais, que a gente fala muito disso, né? Livro do Fischer, da Alekhine, do Karpov, do próprio do Kasparov, né? Tem uma coleção muito boa dele, do Smyslov, né? Do Mikhail Tal, tem vários livros incríveis. Cada um fala de um jeito, mas na média, para a maioria desses livros, quase todos, servem mais ou menos para qualquer nível, mais ou menos, tá? Tem várias exceções, você vai entender de uma certa maneira quando você estiver mais começando. E livros com análise muito de computador, que nem o do Kasparov, que é incrível o livro, mas eu acho um pouco pesado demais, eu já não recomendaria tanto para alguém que está mais no começo. Mas o livro do Fischer é muito legal de ver, por exemplo. São partidas dificílimas, tá? Mas você pega muito dos conceitos dele, ele explica muito bem. O livro do Smyslov é legal também, né? Não precisa ser necessariamente de um ex-campeão mundial, tá? Mas esses são os livros mais clássicos, tradicionais, conhecidos. Bom, então ele jogou B5 direto, a gente está entendendo mais ou menos que não era tão necessário fazer o B5 rápido, mas não é o fim do mundo. Se fizer o ataque do fígado frito aqui disfarçado, olha que não é engraçado, né? Essa é uma variante muito injusta, né? Porque você fala, pô, você aprendeu o Fegatelo. Aqui o cara tá perdendo mais um tempo. Aí você fala, aqui vai ser muito melhor o Fegatelo, né? Meu bispo tá até mais seguro aqui. Mas não, porque quando vier D5, toma. Realmente, se ele tomar, vai dar problema. Vai ter os mesmos cavalos para F7, aqui aquele sacrifício, só que ele não toma, né? Ele faz cavalo D4. E diferente da italiana, do Fegatelo, o seu bispo não tá mais livre em C4, ele tá sendo atacado em B3. Porque na italiana, com o bispo em C4 aqui, isso não é um lance, tá? Só para mostrar. O peão tá em B7 aqui. Ou seja, o bispo tá a salvo aqui em C4. Isso não é um lance, tá? Só estou mostrando a posição da italiana que você deve conhecer muito provavelmente o ataque Fegatelo. Agora, quando o bispo já está em B3, ele parece mais seguro, ele realmente está mais estável em B3. Só que aqui o cavalo D4, de maneira concreta, ele questiona esse bispo, né? E agora eu vou tomar no próximo lance e tomar em D5. Isso também no rocou ainda, né? Então aqui cavalo G5 é ruim. Eu fiz o roque, H6, que é muito duvidoso. E aí D4 tem seu lance bom, né? Ele tomou. O golpe que eu falei pra vocês é o quê? Cavalo pro D4 aqui. Cavalo pro D4. Dama D4. E aí C5. Não tem dama E5 cheque, eu não tinha visto. Mas aí dama E7 o preto tá bem, porque troca as damas, alivia muito, né? Diminui o problema do rei tá no centro. Mas se eu jogar dama D1, aí tchau. O bispo cai. C4. E o bispo está preso. Famosa arca de Noé aqui. O bispo vai cair. Então, E5, cavalo H7. Podia ser C3 aqui que eu estava com vontade de jogar, mas isso aqui parecia muito interessante, cavalo D4. Bispo B7, eu queria fazer funcionar bispo F7 aqui. Não é bom. Dama F3. Cavalo F6 mesmo? É, porque esse aqui leva mate em 1, né? Cavalo F6, é. Esse aqui eu não tava vendo como é que ganha, mas vai ganhar o branco, né? É, dama H5, lá, cheque, lá, deve ser dama G6 mesmo, né? É. Esse vai ficar ganho. Mas aqui ele faz cavalo F6, aí não tava me convencendo muito. Bom, mas eu joguei dama F3, parece muito bom, ele acha bem meia boca. Ele fala que bispo D5 é melhor. Esse é um lance legal, lento, né? Cravando o cavalo dele de um modo esquisito. Mas dama F3 e ele não jogou dama E7. Agora esse aqui eu achei que ganhava muito fácil. Ah, não ganha. Ah, ele tem dama E5 aqui. Quer dizer, eu acho que é dama E5. Ah, é dama E5, né? Tô vendo no engine agora.
Ah, dama E5, esse eu nem sonhei, eu tava vendo dama C5 só, e dama D8, cavalo pro G7 ganha pra dar mate aqui. E se jogar aqui, tá caindo o bispo, né? Esse aqui eu não vi. Porque, vamos, de novo, além de terapia aqui, tem aulas de neurociência, né? Que eu não entendo nada, óbvio. Mas, aplicado ao xadrez, eu posso dar algumas ideias. Esse tipo de lance, na minha cabeça, ele nem reside esse lance do dama E5. Olha que bonito que eu falei agora, hein? O lance não reside na minha mente. Porque quando ele joga dama, quando ele tem a opção de dama E5, eu já tenho uma intuição que é muito perigoso jogar esse lance, né? Porque na cara ele alinha a dama com o rei. Por isso que eu falo pra vocês, se você começar a desenvolver esse sentimento, né? Nesse caso eu estaria errado, tá? Meu sentimento. Mas vai estar certo a maioria das vezes, porque esse tema de deixar o rei alinhado com a dama é algo que você não deve achar que é normal. Você tem que sentir um mal-estar quando você faz isso, porque a maioria das vezes vai dar problema, né? Agora não dá problema. O branco tá melhor ainda, mas segue o jogo. Então, como pra mim, normalmente o Dama 5 vai ser ruim, na análise eu nem considerei o lance. Ele cortou o lance na minha mente, né? Nesse caso tá errado, mas é muito bom ter isso. É o que? Isso aí é o filtro que a nossa mente faz, aula de neurociência. O filtro que a nossa mente faz baseado em o histórico que eu tenho de análise de partidas, de, enfim, partidas que eu joguei, né, nesses 55 anos de carreira que eu tenho. Então, interessante, né? Ele dama E5 eu nem considerei o lance. Eu pensei só em dama C5 ou dama D8 aqui, mas o peão não é intocável. Pode ser capturado aqui. Bom, mas ele jogou cavalo G5, que não é mate. Não leva mate, mas fica muito ruim, claro. Eu tomo, ele toma, dama F7. Ah, ele prefere tomar de bispo. Bom, que seja. Dama F7, rei D8. Ah, F4 eu nem pensei. Eu queria jogar esse, tranquilo. Vai ficar ganho também, né? Ele dá uma vantagem boa. Peão a mais, o rei dele tá muito suspeito, ele vai ter que propor uma troca de damas aqui com dama E7, né? E cavalo E6 não tinha como não fazer essa firula, tá? Não tinha. Eu mostrei uma análise ali de brincadeira. Ah, ele tinha cavalo D4, nossa senhora. Eu não ficava perdido, mas eu ficava equilibrado. Torre D1. Não, cavalo D4 eu vi, mas eu esqueci, né? Que ele vai. Ah, nossa senhora. Nossa, eu ia tomar um susto, hein? Com 2 minutos pode ser que eu. Nossa senhora, pode ser que eu perdesse essa partida de verdade aqui. Com 2 minutos pode ser. Eu podia surtar aqui, né? Tá, vamos com calma aqui. Então, o que eu tava explicando antes pra vocês? Se jogar rei C8, dama E8 aqui ganha. Porque ele tem cobre de cavalo. Posso fazer bispo E6? Posso. Mas aí o rei meio que escapa, né? E de repente eu tô perdido agora, né? Mas não é isso que eu falei, análise. E a gente vai entrar em outro tema agora que não é terapia e não é neurociência, mas é matemática. A ordem dos fatores altera o produto no xadrez. Então, se eu tomar aqui e depois tomar aqui, nunca é a mesma coisa no xadrez. Nunca. Nunca. Ou raramente é a mesma coisa. A mesma coisa nunca é, né? Às vezes pode transpor para a mesma posição, mas sempre vai ter alguma diferença no meio do caminho. Às vezes a diferença é insignificante. Mas aquela é bem significante. Aqui estou indo por D8, por que é muito importante essa ordem? Porque eu obrigo você a capturar. Você não tem a opção de sair correndo com o rei. Por exemplo, se eu tomar em primeira aqui, você pode dar a dama, pode. Você não vai fazer isso. Você pode escapar com o rei para cá. Então aqui eu obrigo você, no momento que você tem menos opções, a retomar aqui dama por D8. Aí bispo E6 cheque, rei B8, dama por D8. Aí o branco ganha a dama e tá bem ganho. E cavalo D4 eu esqueci que ele podia combinar as duas ideias, tá? Ele jogou bispo D6, que eu tinha visto. Mas cavalo D4 ele pode fazer. Se eu tomar aqui, eu não tô perdido, mas tô pior aqui já. Que coisa, né? Porque ele joga bispo D6, ele tá ameaçando mate agora. Eu esqueci que ele podia dar o cavalo primeiro e depois dar o bispo, porque ele tá ameaçando mate e mate aqui também, né? Eu teria que fazer um F3, fio que dói, mas como o rei dele tá bem mal também, eu não tô perdido. Ele tá só um pouquinho melhor. Ou eu poderia fazer um lance G3, que, nossa senhora, me dá um embrulho no estômago aqui, porque eu tô abrindo isso aqui tudo, né, diagonal, mas ele tá cravado, né? E diz que tá equilibrado aqui. Pequena vantagem para as pretas. Mas ele jogou bispo D6. Eu tomei.
E aqui ele tinha que jogar o. Talvez seja brilhante, vamos ver. Acho que é brilhante, né? Um lance bonito. Ah, não, peraí. Ele deu como. Ah, melhor. Ah, tá. Já tinha aparecido, né? Dama por G2, melhor. É um lance bonito esse, né? Isso eu falei, né, na análise. Rei tome, cavalo E5, cheque. E quando eu tiro o rei, toma aqui. Eu jogava que tava equilibrado, né? Tipo, rei G3 ou rei lá, ref. Rei G3 tá bom, acho. Depois toma aqui, eu tomo em C7, tomo em E6. Eu vou ganhar um peão, mas eu tô sem desenvolvimento aqui. Tá bem meia boca essa linha, né? Mas aqui ele foi pro caminho errado. Nossa senhora, eu tinha mate. Ah, agora que eu vi o mate. Quer dizer, eu vi ali na lista dos lances os dois primeiros e entendi como que era o mate. Eu não vou me criticar aqui, tá? Porque o lance que eu joguei ganha muito fácil a partida. Então não tem nenhum problema. Mas era mate em 3, né? Mate em 3. Você consegue ver o mate em 3? Será que você consegue ver? Bom, solta, se você deu pause para pensar, solta o pause aí. Dei pro C7, é que eu falei esse lance, né? Eu bati o olho rápido nesse lance, mas eu vi rei C8, eu vi bis por E6, mas aqui eu falei, bom, mas aqui não tem nada, né? Dama E6 ele toma de rei, só que eu tenho mate, né? Cheque mate. Eu tomei em C7 de dama, e não é o melhor lance, mas tá 8,5 pontos de vantagem. Então não merece reclamações desse lance. Não é porque sou eu que estou fazendo. O lance tá beleza, tá tranquilo. Ninguém viu que tinha mate. R8, mas falando sério, vocês sabem como é que eu falo pra vocês. Se você se garante que você vai ganhar essa posição aqui, tranquilo. Se você começar a deixar passar essas chances e começar a não ganhar as partidas, aí é preocupante. Mas se você garante que você vai ganhar com uma peça a mais, com esse ataque absurdo que tem contra o Rei Preto, tá beleza. Por quê? Não estou dando desculpa, tá? Isso de novo, neurociência. Quando você vê uma variante que te convence já, que tá ganho, todo mundo tem um parâmetro que não, aqui tá ganho. Quando você tá começando, o que é ganho pra você? De repente, quando você tá com uma dama a mais, ou quando você tá próximo de dar checkmate já, ou quando você vai dar o checkmate, porque você não confia, né, que você vai ganhar um jogo só porque tem um cavalo a mais, certo? Isso aí você adquire com o tempo, tanto a confiança como o nível para se garantir. Quando você vai evoluindo de nível, você chega um momento que você fala: não, aqui eu ganho, aqui eu me garanto. Eu sei que no meu histórico eu nunca estraguei uma posição dessa, ou se eu estraguei foi uma fatalidade. Mas eu sei que eu vou ganhar essa partida. Então a gente acaba procurando menos. Quando a gente vê uma coisa que já satisfaz a gente, isso não é para ser levado na vida, tá? Isso aí entraria uma outra discussão que não vem ao caso, uma outra terapia. No xadrez só dá para fazer um ponto por partida. Porque na verdade, se você achar uma coisa legal para você, você pode muito bem conseguir algo melhor, né? Seja qual for o ramo que você está pensando aí, esse raciocínio, né? Agora no xadrez não, se você sabe que você vai ganhar, não faz diferença se é mate em 3 ou você vai ganhar um final de peões que você sabe que é tranquilo ganhar, só que vai levar um tempo, né? Você vai perder um pouco de tempo na sua vida, mas também o que você vai fazer com o seu tempo se você acabar o jogo mais rápido, né? Convenhamos, nada, né? Então, me defendi já do meu erro, né? E dá pro B7 aqui atacando a torre. O cavalo não tá caindo ainda, tá? Mas se ele jogar a torre D8, o cavalo C3 mesmo. E a posição preta vai desmoronar, que eu tenho uma peça a mais, tá caindo tudo aqui, tá caindo o cavalo, o rei tá suspeito levando mate aqui, se eu dar uma saída de mau jeito. Ele fez cavalo F3, eu tomei. Torre D8, e aí sim eu botei o cavalo aqui pro jogo, com duas peças a mais, e ele fez um lance de qualquer jeito aqui. Dama F7 macho, abriu o meu bispo. Se ele jogasse torre F8, eu, sei lá, trago minha dama pra defesa aqui. Uma dica interessante aqui, porque meu instinto era jogar dama C6. Mas aí rei F7, o rei vai escapar, então vamos usar aquele tema de cortar o rei adversário. O engenho tá dando dama B7, que eu não pensei, tá? Mas eu pensei nesse, pra evitar rei F7. Qualquer lance ganha aqui, tá? Que não entrega a dama. Só pra ilustrar, reforçar um tema que eu tenho falado pra vocês, que é o de você evitar a escapada do rei adversário, né? Porque ele quer escapar por aqui, mas agora eu tô com um mate engatilhado. Muito bem. Caramba, meia hora de vídeo. Mas acho que deu pra desenvolver umas coisas legais aqui. Esse vídeo espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o like também.
se você gostou, é claro. 138 partidas e chegamos em 1500, 1507. Ainda tem bastante partida para jogar nesse repertório aqui até os 1600. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, porque tem muita gente mesmo, que não é inscrita no canal, mas vê um monte de vídeo. Um monte, mas não se inscreveu no canal ainda. É outra maneira de apoiar e colaborar com o canal também. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.